Olá, bem-vindos a mais um programa de A Arte da Guerra, que regressa ao formato tradicional, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa. E desta vez vamos começar por falar de França, uma vez que a Anne Hidalgo, uma francesa que é maire de Paris, colocou a hipótese, disse que vai ser candidata às presidenciais. As presidenciais francesas, que são no próximo ano, estão envoltas em cada vez mais mistério, digamos, uma vez que parece ser ainda não totalmente certo que Emmanuel Macron consiga ser reeleito. Parece-lhe, Sr. Embaixador, que este nome é um nome forte e forte o suficiente para eventualmente retirar o segundo lugar à tradicional candidata da extrema-direita? Não, não creio. Eu não Não? creio, não creio, não julgo que Anne Hidalgo, que está, digamos, a cavalgar aquilo que foi um inesperado sucesso que o Partido Socialista francês teve nas últimas eleições municipais e regionais, Exato. está a procurar recuperar aquilo que foi o esvaziamento do campo socialista francês depois da tragédia da saída de François Hollande, depois das últimas eleições, em que o Partido Socialista teve um resultado miserável, digamos. O próprio candidato na altura já saiu até da vida política. Exato. Manuel Valls, que era outra esperança, olha, também, aliás, curiosamente, da ascendência espanhola também. Exatamente, Manuel exatamente. Valls, aliás, nascido em Espanha. Anne Hidalgo não é nascida em Espanha. Nascido em Espanha e não conseguiu o grande sucesso político em Barcelona, como tentou. Não conseguiu, embora tenha sido primeiro-ministro em França, o que também Exato. demonstra bem uma coisa interessante. Eu não acredito que em Portugal fosse possível alguém ser primeiro-ministro tendo nascido noutro país e tendo tido até aos 18 anos a nacionalidade desse país, como foi o caso de Valls. A França tem Exatamente. nisso, apesar de tudo, uma abertura, uma grande abertura. Claro. Hidalgo não tem esse problema, nasceu em França, estudou em França, é uma, é uma está desde 94 no Partido Socialista francês, ganhou com bastante mérito a mairie de Paris e tem feito um trabalho apreciado, digamos. É muito interessante a maneira como ela fez esta sua apresentação da sua candidatura, que aliás ainda não está respaldada totalmente pelo Partido Socialista. Tem Exatamente, exatamente. um respaldo, mas que aparentemente não haverá dificuldades nesse aspecto. A Anne Hidalgo fez uma coisa que foi interessante, que foi jogar um pouco com a questão dos maires, jogar com o poder das câmaras municipais. E então decidiu apresentar-se, para já não se apresentou em Paris. Ela tenta dissociar, esse é um ponto importante, tenta dissociar a sua imagem de maire de Paris, para que não Exatamente. haja a noção da centralidade sistemática de Paris na condução da vida política francesa. E está a ser uma espécie de candidata dos maires de França. Fez a sua apresentação em Rouen, tem vários apoiantes e diretor de campanha maires da França, e está a tentar levar a questão, inclusivamente, para algo que está um pouco na política francesa atual, que é um cansaço da centralidade de Paris e da força governamental de Paris e a noção de que o poder local deve ter uma expressão a nível do poder nacional. Isso é um jogo interessante. Por outro lado, ela, durante toda a sua apresentação de candidatura, não falou do Partido Socialista, porque o Partido Exato. Socialista hoje em França é um partido menor, digamos. Ela falou Exatamente. do socialismo, falou de Léon Blum, falou de Jaurès, de Mont-de-France, de Mitterrand, naturalmente, que é uma espécie de uma referência, digamos, histórica relativamente a isso, e falou muito daquilo que são as queixas face a Macron, que é a questão de uma certa arrogância, de uma certa desdém, e a noção de que ia procurar trabalhar com base naquilo que são as preocupações do cidadão comum das localidades. Isso tem muito a ver, repare bem, com a agenda do Gilets jaunes, ou a agenda de uma certa revolta que houve ao nível das classes médias. Já não é uma revolta popular, proletária, é ao nível das classes médias. Exatamente. Com o preço da gasolina, com os transportes, com estas coisas comezinhas, mas que no fundo fazem a comodidade ou a incomodidade da vida das pessoas. Claro. E, portanto, ela vai aparecer, eu não acho que ela tenha hipóteses eu mais do que isso, até acho que a candidatura dela pode vir a reduzir numa primeira volta os votos de Macron.
Porque ela vai se apoiar muito na agenda climática, na agenda ecologista. Vai haver um candidato ecologista seguramente, mas ela vai se apoiar muito nisso. Isso pode, digamos, retirar algum jogo de centro a Macron. Numa segunda volta, todas as sondagens apontam para que Macron ganhe a Marine Le Pen. Claro. Dito isto, os números são impressionantes. Marine Le Pen pode ter 45% do eleitorado francês. Ora bem, se nós pensarmos bem o que isso significa, digamos, em termos de um salto qualitativo que ela tem, porque nunca teve isso nas últimas eleições. Macron teve no início 24 e ela tinha na casa dos 20. Estamos a falar, portanto, de um salto grande numa segunda volta, em que ela já chegou aí bastante alto. Dito isto, 45% é uma coisa extraordinária. Claro. E, portanto, eu acho que ela vai conseguir trazer uma agenda. Para já é uma mulher capaz, com uma boa performance, talvez não tão boa como Ségolène Royal, por exemplo, teve, lembra-se, contra Nicolas Sarkozy. Ségolène era uma figura diferente, mais vibrante dentro do espectro político francês. Mas é um je ne sais quoi, não é? Exatamente. Marine Le Pen é mais combativa, de qualquer modo. Marine Le Pen é mais combativa. À esquerda, ela vai ter ainda o problema dos votos muito à esquerda de Jean-Luc Mélenchon, claro, que é o da France Insoumise. Vai ter provavelmente uma pequena concorrência dentro do PS que não passará de Arnaud Montebourg, que é um homem de uma esquerda proteccionista, eu diria quase golista dentro do Partido Socialista, e mais nada. Haverá depois o candidato tradicional do Partido Comunista para tal como cá, para medir as coisas. E depois vamos ter a direita tradicional, porque essa direita tradicional também vai ela própria comer votos a Macron. Sim, claro. Tradicional, se nós repararmos bem, está fora do poder já há 2 mandatos. A direita de Sarkozy falhou com Fillon, não é? E, portanto, neste momento já esteve Hollande, depois falhou Fillon, e agora seria um terceiro quinquênio sem a direita tradicional no poder. Ora bem, muita gente que vota La République en Marche, o partido de Emmanuel Macron, é gente de direita. Há gente do centro, há gente de direita. Portanto, estamos aqui num espaço. Macron vai ter a sua dificuldade na primeira volta. Eu lembro sempre que Macron teve na última primeira volta 24%. Macron vai ficar por aí na primeira volta. Porque há muita gente que vai fazer desaparecer. A direita não decidiu ainda quem vai avançar. Há 2 nomes que estão em contraposição. Uma é Valérie Pécresse, que é uma maire de região, que é uma presidente de região, que foi ministra da Educação e é uma mulher com grande combatividade, e outro é também com grande combatividade uma figura forte daquilo que era o sarkozismo, que era Xavier Bertrand, que foi ministro do Trabalho e é uma figura imponente e já disse que há jogo. Resta saber se a direita vai ou não fazer umas primárias, mas Bertrand já deu sinais de que está disponível para avançar, mesmo que não seja escolhido nas primárias. Portanto, eu acho que Macron vai ter uma grande dificuldade na primeira volta. Na segunda volta, eu acho que ele deve ganhar, porque uma maioria, a menos que acontecesse um cataclismo dentro de França que projetasse Marine Le Pen, e não se esqueça que Marine Le Pen mudou o nome do partido. Exatamente. Nós já não estamos a falar já estamos a falar do Rassemblement National, da Revolução Nacional. E, portanto, já não é a Frente Nacional do seu pai. Ela quis se desligar um bocadinho disto e passou a ter aquilo que os franceses chamam uma imagem mais frequentável, mais frequentável. Exato. Ela está mais moderada, tem uma linguagem diferente e vai buscar tradicionalmente o jogo dos medos, o medo à imigração, o medo ao estrangeiro, o medo identitário, a questão da luta religiosa anti-islâmica que está ali presente. Claro. Vai ser uma campanha muito, muito, muito interessante. Será em abril do próximo ano e vamos ter aqui uns meses muito interessantes à frente. Mas volto a dizer, para irmos ao princípio, eu acho que Anne Hidalgo, sendo muito capaz, não parece ter condições para furar no meio dos 2 candidatos. De qualquer maneira, pelas suas palavras, posso entender que considera que a corrida está completamente em aberto. Eu acho que está em aberto, mas acho que na segunda volta será Sim, é sempre Macron-Sarkozy.
Claro, claro, claro. Macron-Le Pen. Pen. Macron-Le Pen será seguramente esse cenário. A menos, vou dizer, em política hoje nunca podemos dizer que nada acontece. De repente há uma circunstância qualquer, ao descalabro de um ou a subida de outro por uma qualquer razão, e as coisas podem se alterar. Mas vistas as coisas hoje, e olhando até para as sondagens ao longo destes 2 últimos anos, as coisas apontam por aí, embora Marine Le Pen esteja neste momento acima de Macron nas sondagens, mas tem a ver com o desgaste que Macron tem de todos os candidatos que entram no seu espaço de centro e direita. Claro, claro. Muito bem, vamos fazer um primeiro intervalo, voltamos já de seguida com outro tema. Até já. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra para passarmos de França para a Alemanha, mas de alguma forma mantendo o cenário de eleições em aberto. Houve uma altura, até agosto, em que a candidata dos Verdes estava claramente à frente, depois, repentinamente, não conseguiu capitalizar a descida acentuada do candidato da CDU de Angela Merkel, e de repente, sem que aparentemente nada o indicasse, o social-democrata Olaf Scholz está em primeiro lugar nas sondagens. Como é que explica todas estas reviravoltas, embaixador? Eu não tenho explicação, mas de facto é uma surpresa, Repara, estamos a falar de 2 partidos que estiveram quase sempre não muito distantes, apesar de tudo a CDU, de Angela Merkel, a CDU-CSU, porque depois também há, junto com a CDU, concorre um partido, digamos, irmão, que é o Partido Cristão-Democrata da Baviera, mais à direita do que a CDU tradicional. Exato. E, portanto, o candidato que foi escolhido internamente dentro da CDU, Olaf Scholz, não mostrou capacidade para herdar, eu diria, o prestígio e a liderança de Angela Merkel. Ela bem tem feito por isso. Aliás, fez um debate no Parlamento, onde não só puxou bastante por ele, e enfim, mostrando o seu apoio, etc., como inclusivamente atacou, o que não é fácil nesta altura, atacou o líder do Partido Social Democrata, Olaf Scholz. Eu há bocadinho enganei-me, é Laschet, candidato do CDU, peço desculpa. Olaf Scholz, que é o seu vice-chanceler. Exatamente. Ministro das Finanças. E Ministro das Finanças. E, portanto, Olaf Scholz, que tem feito um percurso, eu diria, sem falhas, está na liderança, na vice-liderança do partido há muito tempo, depois já está definida a sua liderança há quase um ano, e, portanto, tem feito um percurso praticamente sem falhas. Quando o Laschet começa a falhar, digamos, na herança de Merkel, ele aparece suportado, para já porque ele faz parte da ala mais conservadora dentro do SPD. Uhum. Também é uma coisa que também não diz bastante a algum eleitorado de centro. Nós temos que lembrar a quem nos está a ouvir e a ler que hoje há uma coligação em que o CDU, os conservadores, estão com o SPD no poder. E, portanto, é a chamada grande coligação, como se chama na Alemanha. Na Alemanha não há condições para um partido só estar no poder. E, portanto, quase sempre são coligações diversas. Umas vezes entram os verdes, no passado entravam muito o Partido Liberal, e agora vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, se pode dar origem a uma grande coligação com a CDU, SPD, CDU, como podem entrar os verdes. E o António tem razão, a senhora Annalena Baerbock teve um declínio extraordinário nos últimos tempos. Que também não era de esperar, pois não? Não, mas foi uma coisa que tem a ver com uma realidade política hoje em dia muito importante, que é a personalidade e o carisma, e a capacidade de passar esse carisma. Ela está com 17% neste momento. 17% debilita muito, portanto, neste momento eu diria que a tentação normal do próprio SPD, no caso de sair na liderança, é fazer uma aliança, a grande coligação, que é mais forte, num tempo europeu muito, muito complicado. E que esteve no poder 12 dos últimos 16 anos, não é? A grande coligação. É verdade. Mas eu acho que a Alemanha vai passar por um período eu diria, de viuvez
da senhora Merkel. Claro, claro. Eu acho que a Europa toda vai passar por um período de viuvez da senhora Merkel. Eu digo isto fazendo um ato de contrição, porque durante muitos anos, digamos, a minha opinião sobre a senhora não era das mais positivas. Hoje em dia começo a sentir saudades antecipadas dessa senhora, que é uma grande europeísta, com grande coragem política e com grande sentido de diálogo nos momentos-chave. E acho que se hoje há uma liderança europeia remanescente, a senhora Merkel é manifestamente essa liderança. E, portanto, vamos ver se Olaf Scholz consegue ganhar o peso necessário. Ele tem uma grande experiência política, como digo, é vice-chanceler, foi maire de Hamburgo, foi presidente da Câmara de Hamburgo, tem uma larga experiência política. Curiosamente, mas isso também acontece com muita gente, no seu passado, na juventude social-democrata, era muito à esquerda. Era Exatamente. Isso levantou agora nos últimos tempos, isto também é um ponto que valia a pena sublinhar, levantou nos últimos tempos a possibilidade de esta coligação poder trazer para dentro da coligação o partido que se separou do SPD pela esquerda, o Die Linke. Eu devo dizer que acho que há poucas possibilidades disso acontecer, mas isso é uma opinião pessoal, por uma razão. O Die Linke é muito reticente relativamente a alguns dos méritos, por exemplo, das grandes regras europeias. Exato. É muito reticente com a questão da NATO, tem grandes dúvidas sobre a questão da NATO. A menos que uma surpresa nos pudesse vir a revelar um outro Die Linke, eu não me parece que uma cooptação para uma grande coligação, mesmo que ela fosse SPD, Verdes, Die Linke, se fosse plausível, particularmente pela circunstância de Scholz não ser uma pessoa da ala esquerda do SPD. Claro, era capaz de ser complicado. Era muito difícil compatibilizar tudo isto. E a Alemanha só tem vantagens em garantir uma certa continuidade. As políticas têm estado basicamente corretas no plano interno. Há uma preocupação, e isso talvez leve o SPD ao poder, há uma preocupação, 46% da população alemã diz que está preocupada com as políticas sociais e com a falta de políticas sociais. Claro. Mas como também há a parte ambiental, vamos ver se de facto os verdes também poderiam ter aqui alguma hipótese, não sei. Mas que tudo parece indicar, e estamos a poucos dias das eleições, tudo parece indicar de facto que o SPD pode vir a... Lembra-se, aliás, falámos aqui, quando foi das eleições regionais, da queda do SPD. E exatamente, da do SPD regionalmente. Claro. Na Alemanha está-se a passar precisamente o contrário do que se passou em França. Em França, os socialistas renasceram com as eleições regionais. Na Alemanha, nas eleições regionais, puseram o SPD em baixo. Exato. E é curiosamente agora a nível nacional que o SPD volta a subir. Sobre o embaixador, como é que observa o crescimento, o possível crescimento, neste momento as sondagens não indicam isso, da extrema-direita? A extrema-direita é a líder da oposição no Parlamento alemão. O partido já não é o primeiro partido de extrema-direita que existe desde a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. O NPD, eu ainda me lembro do NPD, que era um partido... Exatamente, foi o primeiro partido neonazi. De grande importância, porque raramente passava aquele limiar dos 5%. Que ao nível dos parlamentos regionais e muito mais no Bundestag era necessário. Exatamente. Mas a AfD caiu muito. Exato. A AfD caiu surpreendentemente, porque parecia estar num percurso ascendente, um bocadinho como o Rassemblement National francês, parecia estar num percurso ascendente e de repente travou e estabilizou. O que significa, talvez, que o discurso dos partidos tradicionais relativamente à integração, relativamente à luta contra o terrorismo, relativamente à luta pela imigração e ao controlo, digamos, dos mecanismos tradicionais das políticas migratórias, acabou por convencer os alemães. Exato. Não precisaram desses alertas extremistas que a AfD fazia durante muito tempo. Toda a gente ficou muito assustada com essa subida da AfD e, portanto, isto, digamos, para quem é a favor de políticas moderadas, é boa notícia. Claro, claro. Muito bem, vamos fazer o segundo intervalo. Voltamos já de seguida com o último tema de hoje. Até já. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para rumarmos bem mais a sul, até Moçambique,
e perguntava ao Sr. Embaixador como é que vê os últimos acontecimentos na guerra que está localizada a norte de Moçambique, onde aparentemente as coisas estão um pouco mais serenas, pelo menos para a população civil, talvez porque o exército internacional, liderado pelo Ruanda, parece estar a fazer aquilo que os moçambicanos ou o governo de Moçambique estava à espera que eles conseguissem fazer, não lhe parece? Sim, foi uma intervenção, digamos, com sucesso até ao momento. Convém contextualizarmos para quem nos está a ouvir a noção. Claro. O Norte de Moçambique, a partir de 2010, descobriu-se fortes reservas de petróleo, coisas que podiam dar origem a 120 bilhões de dólares, etc. Várias empresas se movimentaram. A primeira foi a Anadarko, depois apareceram outras, a Total, a Exxon, etc. O grupo do costume. O grupo do costume, exatamente. Aliás, até há um livro sobre essas 5 grandes empresas, que entretanto também têm mudado. Entretanto, meteram-se também os chineses. A China Exato. também apareceu aí nessa matéria interessada. A China é um país que hoje precisa muito de recursos energéticos e que não os tem e que precisa de os importar, e por isso Claro. está interessado em todos os mercados onde isso acontecer. Isto também explica muito também das movimentações da China no quadro geopolítico global. Claro. Mas o que se notou foi que, paralelamente, digamos, a esse interesse das empresas internacionais, num tempo em que Moçambique estava, eu diria, no fundo dos graus dos índices de desenvolvimento humano, com imensa pobreza, etc., houve aparentemente, digamos, um deslumbrar de alguma classe política em Maputo relativamente ao que aí vinha, ao que aí podia vir em matéria de dinheiro. E isso deu origem a processos, alguns dos quais estão a ser julgados neste momento em Maputo, Exatamente. em que há uma cumplicidade de entidades internas com entidades exteriores nesta matéria. A partir de 2017 começa a haver ataques de islamistas naquela zona. Ataques que muitos consideraram que eram puramente vindos do exterior, vindos da Tanzânia, vindos da Somália, descendo por ali, mas deu-se conta que não, porque o Al-Shabaab, que é a estrutura que os coordena, tem um líder que nasceu em Moçambique e ficou, depois, e a certa altura decidiu ligar-se, dizem que é por uma questão quase de reforço da imagem de poder, ao Estado Islâmico. Exato. E, portanto, o vazio que é, olhando para o mapa de Moçambique também, nós percebemos a dificuldade que é um Estado ter a capacidade de gerir toda aquela zona. Houve um vazio de poder naquela zona. Há mais do que isso, e nós falámos já aqui disso. Há um vazio de interesse por parte do Estado nas populações daquela zona. Isso deu com grande desemprego juvenil, com grande pobreza, claro, situações de ausência do Estado. E essa ausência do Estado proporcionou, como é óbvio, o vazio preenche-se. E essa ausência do Estado, a certa altura, levou o governo moçambicano a fazer ações repressivas que foram profundamente contra as populações locais. E as populações sentiram-nas como viradas contra elas. E não se esqueça que há aqui também, Moçambique não é um país homogéneo em matéria étnica. Exatamente, e religiosa também. E a religiosa continua ela própria, digamos, a marcar a divisão de Moçambique, e as pessoas, mais do que a própria identidade nacional moçambicana, vivem dessas identidades regionais e religiosas que têm, e étnicas. E, portanto, o governo passou a ser mal visto naquela zona. Isso deu espaço fantástico a esses grupos islâmicos. Tomaram Mocimboa da Praia, que era e criaram uma espécie de capital de um novo califado ali naquela zona. Tomaram depois Palma, mataram muita gente, estamos a falar de 2 ou 3 mil pessoas. Há centenas de milhares de deslocados a viver em situações gravíssimas, pela simples razão de que as próprias organizações internacionais, nomeadamente as ONGs, eram incapazes de dar resposta aos problemas ali. Isto só teve uma grande expressão internacional aqui há uns meses, quando houve um escândalo, digamos, sobre isto na imprensa internacional. Aí também em Portugal as pessoas começaram a mobilizar-se para essa matéria, e o governo moçambicano andou muito tempo a não querer que nenhuma força estrangeira ali interviesse. Exato, até um pouco contra exatamente essa mobilização internacional de que Portugal fez parte, mas de alguma forma impedindo que uma solução vinda do exterior
entrasse em Moçambique, uma perrice, digamos. Pelo receio que tem historicamente algum fundamento, de Claro. que uma solução militar ou uma solução de força apoiada militarmente pelo exterior, a possibilidade disso se prolongar no tempo de uma maneira um pouco contra a vontade do próprio governo é imensa. Claro, claro. A SADC, o grupo dos Estados daquela zona, que tem a África do Sul, que tem a Tanzânia, que tem o Lesoto, que tem Moçambique, Angola, etc., tentou gerar uma situação, mas também não tinha capacidade militar para o fazer, e o Moçambique decidiu exclusivamente pedir ao Ruanda, digamos, em que o Ruanda mandou mil militares com as tropas moçambicanas atuar ali. O Ruanda tem uma tropa muito capaz e fez muito rapidamente aquilo que a tropa moçambicana não conseguiu fazer durante muitos meses. E, portanto, libertou Mocimboa da Praia, libertou Palma, já estava sem grandes problemas, e, portanto, criou uma estabilidade potencial. Resta saber agora, em matéria de construção da presença do Estado ali, como é que isso se vai passar. Nós não podemos desligar tudo isto, por mais que queiramos, do pano de fundo que é o gás, são os recursos petrolíferos que ali estão, os recursos de gás que ali estão. E, portanto, há quem diga, por exemplo, setores internacionais dizem, no fundo, o Ruanda esteve a fazer o trabalho pelas grandes empresas petrolíferas internacionais. Lembra-se que a própria África do Sul já tinha mandado para lá, não tropas, mas tinha mandado uma espécie de mercenários. Mercenários, aparentemente a Rússia também, não é? Exatamente, a Rússia também. E portanto, o grupo Wagner tem umas estruturas especializadas. Os sul-africanos têm isso há muitos anos. Lembra-se do batalhão Búfalo no sul de Angola, e portanto todas essas estruturas desse tipo de empresas. O serem tropas oficiais do governo do Ruanda, enfim, dá alguma legitimidade para haver um diálogo, e portanto aparentemente o governo de Moçambique está confortável com a presença dos ruandeses. Vamos a ver como é que agora vai preencher o vazio. E para isso a comunidade internacional, entre os quais Portugal, está a preparar as forças moçambicanas no sentido de garantir depois o preenchimento do território. Agora, mais do que tudo, são as políticas sociais que importam. E são as políticas... A pobreza aumentou extraordinariamente nos últimos anos em Moçambique. Lembra-se, de 2008 a 2014, a pobreza duplicou na área do Niassa, em Moçambique. Duplicou. Estamos a falar, portanto, em 2010 aparece o gás. Portanto, tem havido uma incapacidade, para sermos muito claros, incapacidade do governo moçambicano de assegurar a plena soberania do território nas áreas mais elevadas. Também já agora, em termos militares, também valeria a pena a gente lembrar-se que foram essas as áreas que, durante o tempo da ocupação colonial portuguesa e durante a guerra colonial, mais difícil era para o Estado português sustentar. Portanto, a geografia tem muito a ver com estes problemas. Também será com certeza necessário percebermos o que é que o governo moçambicano pode fazer em termos do diálogo com essas empresas ou outras empresas, para colocar ao serviço dos moçambicanos a riqueza que têm debaixo do solo, e que, por exemplo, já falámos disso também, em São Tomé e Príncipe, para já parece que não foi possível. Pois, e há um problema, é que Moçambique tem uma grande dívida. E Moçambique tinha um grande medo de que, a certa altura, o Fundo Monetário Internacional, como sabe, cortou o financiamento de verbas a Moçambique. Moçambique tinha um grande medo que, a certa altura, as receitas futuras da exploração de gás viessem a ficar já cativas para o que tornaria já o futuro, ficaria o futuro na mão disso. Claro. E, portanto, não sei, é muito... Nós em Angola tivemos um caso interessante nesse aspecto. Muita daquilo que era o dinheiro da Gulf para Cabinda estava consignado ao pagamento do material militar na Guerra Civil de Angola. Uhum. E, portanto, a certa altura, as receitas de Angola, eu não sei como é que as coisas estão hoje em dia, mas as receitas de Angola estavam já consignadas ao pagamento do passado no futuro. Muito bem, muito obrigado, Sr. Embaixador. Ficamos hoje por aqui. Na próxima semana voltaremos com 3 novos temas. Até lá. Obrigado.